Morreu aos 89 anos José Alberto Pepe Mujica Cordano, o ex-presidente do Uruguai. Ele estava em tratamento de um câncer no esôfago, quando no dia 13 de maio foi anunciado a sua morte. Mujica deixa um legado de defesa da igualdade social, direitos trabalhistas e da democracia. Foi símbolo de humildade e uma das maiores lideranças da América Latina e ecoou o nome do seu país pelo mundo inteiro. Nasceu em 1935 em Montevidéu, onde morou durante toda a sua vida. Mujica vendia flores para ajudar sua mãe nas despesas de casa. Dedicada ao trabalho, isso o impediu de concluir os seus estudos. Aos 14 anos, foi militante político na luta com os trabalhadores rurais. Começou na política no Partido Nacional, um dos mais tradicionais do Uruguai. Foi secretário-geral da Juventude, função que lhe garantiria uma carreira promissora, mas logo decidiu sair do partido para se envolver em movimentos sociais de esquerda. Com a Revolução Cubana na década de 60, quando a América Latina estava inflamada por movimentos sociais contra golpe de Estado, Mujica foi um dos fundadores do Movimento de Libertación Nacional Tupamaros. Naquela ocasião, o grupo foi responsabilizado pela morte do agente americano, o chamado Mestre da Tortura, um policial estadunidense por nome Dan Mitrione. O agente foi enviado para o Uruguai para treinar os militares para torturar e exterminar todos os oponentes do regime militar, com políticos, sindicalistas e a todos os líderes de movimentos sociais. Em 4 momentos, Pepe Mujica foi preso e em 72, capturado com outros companheiros, foi torturado durante 13 anos. Foi pressionado a abandonar o seu compromisso político e a deixar de pregar as suas ideias de esquerda. A grande fuga da prisão. Era dia 6 de setembro de 1971. Naquela manhã estava tudo conforme a rotina, quando os guardas notaram a falta dos prisioneiros. Foi uma fuga muito bem planejada e executada. Ainda hoje é considerada uma das mais incríveis do continente. 106 prisioneiros políticos do Partido Movimento de Libertación Nacional Tupamaros, além de outros 5 detentos, conseguiram escapar da prisão Punta Carretas. Entre os prisioneiros, Pepe Mujica. A fuga foi noticiada na maioria dos jornais do mundo e se tornou uma ação de propaganda da luta urbana naquele clima de movimentos revolucionários na América Latina. A ditadura uruguaia submeteu os prisioneiros políticos a torturas e às piores situações desumanas, como o próprio testemunho de Mujica, que testemunhou ser mantido preso em um buraco, proibido de ver a luz do sol. Pepe disse que um dos seus maiores desafios foi lutar contra a insanidade, andando dentro das salas de um lugar para outro, contando os passos para não enlouquecer. Para nós, o sol vai aparecendo aos poucos. O homem não é ele mesmo. O homem é fruto das vicissitudes, das adversidades. Alguns de nós tivemos a sorte de a vida nos apertar, mas não nos derrubar. Ela nos deu licença para continuar vivendo e até certo ponto colher o mel que conseguimos extrair em meia amargura. Entre as prisões de Mujica, a mais longa foi em 1972, junto com outros políticos do Partido Tupamaros e do Partido Comunista Uruguaio, quando ficou quase 13 anos preso. Naquele ano, no governo de Juan María Bordaberry, do Partido Colorado, conseguiu que o parlamento uruguaio declarasse estado de guerra interna, autorizando assim as forças armadas a atuarem como policiais no país. A militarização da segurança interna suspendeu as garantias constitucionais e aplicou o uso da tortura como forma para obtenção de informações. Vários líderes do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros foram assassinados, outros sequestrados em operações militares muito violentas, assim como centenas de outros presos políticos, não houve julgamento. Feito esses atos institucionais, o então presidente Bordaberry disse que o problema do país estava em uma suposta conspiração contra a pátria e estaria infiltrada nas instituições. Dessa forma, em 27 de junho de 1973, dissolveu os poderes legislativos e deu início a um golpe de Estado ao abolir o regime constitucional que governaria o país até 1985. Em 1980, o regime da ditadura realizou um plebiscito com o objetivo de aprovar uma nova Constituição, que daria mais poder às Forças Armadas. Mesmo o regime reprimindo a mídia e aos opositores, o resultado foi não.
com 57,2% dos votos. No entanto, também teve início um processo de enfraquecimento da ditadura, quando, enfim, foi realizada as eleições gerais e a reabertura constitucional em 1985. Por meio de uma anistia, Mujica, com quase 50 anos, recuperou sua liberdade, juntamente com outros presos políticos. Voltou a se reunir com Lúcia Topolansky, a quem ficou até o final da sua vida. Após a sua libertação, uma das primeiras ações de Mujica foi se reunir com seus companheiros para planejar novas militâncias. E em uma coletiva de imprensa, os ativistas anunciaram a volta às ruas, mas agora com um regime democrático. Com Júlio Maria Sanguinetti na presidência, os tupamaros anunciaram que continuariam na luta em 3 frentes: a reforma agrária, a nacionalização dos bancos e o não reconhecimento da dívida externa contraída na ditadura. Mujica se destacou como orador nas reuniões políticas. Contava sobre suas experiências, ganhando visibilidade e se projetando como um grande líder, principalmente com a sua atuação na criação do Movimento de Participação Popular, o MPP, que formou uma frente de coalizão de partidos de esquerda e de centro, vencendo as eleições em 2004. Foi um marco inédito e histórico para o Uruguai. Tabaré Vázquez, do Partido Socialista, venceu as eleições no primeiro turno em 2004, formando a primeira coalizão de esquerda em lugar do Colorado e do Nacional. Atuando no Legislativo, Mujica foi nomeado a ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca. Durante a sua gestão, aconteceram diversas ocupações pelos trabalhadores rurais, causando diversos conflitos com o governo. Mujica venceu as eleições internas do partido em 2009 e com amplo apoio, permitindo que o partido MPP se tornasse o mais votado da coalizão. Nas eleições gerais, Mujica venceu contra o candidato do Partido Nacional, Luiz Abelardo Lacalle Herrera. Em 2010, PP Mujica assume a presidência e é a sua companheira, Lúcia Topolansky, quem colocou a faixa presidencial. Por ser desprovido de riquezas e de luxos, foi considerado o presidente mais humilde do mundo. Não aceitou morar no Palácio Oficial, mas continuou na sua chácara com a sua esposa Lúcia Topolansky na cidade de Rincón del Cerro, próximo a Montevidéu. Doava 90% do seu salário para projetos sociais e outros 5% para o movimento de participação popular. Durante o seu governo, a economia foi favorável, com aumento do PIB de 5,4% ao ano e um índice de desemprego bem abaixo, diminuindo a pobreza e a desigualdade social. Mujica defendia a austeridade fiscal e foi criticado por não conseguir resolver os problemas da educação de base. Nunca sofreu acusação de corrupção e nem de enfraquecer a democracia. Se eu pudesse viver de novo, dedicaria minha vida ao meu povo. O amor tem idades. Quando você é jovem, ele é uma fogueira. Quando você é velho, é um hábito doce. Se estou vivo, é porque ela está. PP se tornou um dos líderes mais carismáticos do mundo pelo seu estilo de vida, discurso ético e contra o consumismo. Expandiu direitos em seu governo, descriminalizou o aborto e aprovou o casamento igualitário em 2013. Foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes no mundo pela revista Times e Uruguai como o país do ano pela revista The Economy. Além do maior aumento do salário mínimo para os trabalhadores, diminuindo a pobreza. Terminou seu mandato como uma das maiores aprovações políticas do mundo, de 70%. Em 2020, Mujica sai da atuação política. Em abril de 2004, o líder da Frente Ampla anunciou que estava com câncer. Em janeiro de 2025, o câncer tinha se espalhado pelo corpo. Mujica, triste, disse que queria morrer em sua chácara e ser sepultado perto de uma árvore, onde está enterrada Manuela, a sua cachorrinha. A maior conquista é que quando eu partir, haverá um grande número de pessoas que continuarão militando e sonhando com um mundo melhor.